Bom, do que falaremos hoje? Exatamente da sensação de estarmos obrigados a ficar dentro de casa, como se a gente fosse prisioneiro, né? Como você se sente com normas e leis que obrigam, não sugerem, mas obrigam você a ficar dentro de casa? Como foi o caso de São Bernardo do Campo, né? O prefeito lá soltou uma liminar, sei lá, alguma coisa que nem era da alçada dele, de que os idosos estavam proibidos. E colocou a polícia na rua perguntando para cada um quantos anos o senhor tem que mostrar documento, e se tivesse uma pessoa idosa com mais de 60 anos dando uma volta, passeando, ele era multado e era mandado de volta para casa. Isso é uma sensação de prisão, é uma sensação de uma imposição sobre a nossa liberdade, né? E esse é um tema para a gente abordar, que as pessoas não entrem nesse sentimento, né, de que vocês estão sendo tolhidas, obrigadas a ficar em casa, mas muito pelo contrário, que todos nós estamos juntos colaborando aí para esse controle dessa doença que é o Covid-19, que é o coronavírus, né? Eu, na minha casa, na minha família, essa semana a gente teve a confirmação de uma pessoa que entrou em contato, né, com os meus netos, a enteada e o meu genro, e que deu Covid positivo. Então tá todo mundo de novo em quarentena. Eles já estavam por um contato anterior, venceu essa quarentena, pronto. Eles resolveram ficar com as crianças do primeiro casamento, todos juntos, né, na casa da minha enteada, quando, de repente, essa pessoa foi entregar as roupas das crianças para o ex-marido, para que as crianças ficassem mais tempo na casa da mãe, né, ou do pai, sei lá, do pai, e acabou descobrindo que ela também está Covid positivo, está com o vírus, e aí estamos todo mundo aguardando aí, na expectativa de que passe essa fase dos 14 dias sem que ninguém ali tenha se contaminado. Então, é o que eu falei ontem, gente. O Covid está rodando, né? Ele já está aí presente na vida de todo mundo e não tem muito o que fazer. É só colaborar mesmo com a saúde, com o pessoal que organiza a saúde pública do país e a particular, para não sobrecarregar o sistema. Mas vamos ficar aí todos com calma e vamos ver o que a gente pode fazer no sentido de aproveitar esse tempo para crescer, para ampliar a consciência, para pensar mais no ser humano, no que nós estamos fazendo da nossa vida. E para isso, Fernando, hoje à noite vai começar um curso que chama Essência Sistêmica. Por que essência sistêmica? Primeiro, para dar noções básicas para quem não conhece o que é o consciência sistêmica e o que é o trabalho com essa coisa sistêmica, né? Que hoje virou moda, constelação sistêmica, consciência sistêmica, tudo girando em torno da sistêmica, é exatamente isso. Nós não somos seres isolados, nós não vivemos sozinhos, nós somos seres que, para sobreviver, nós vivemos em comunidade, tá? E isso começou com alguns animais que, para sobreviver e para proteger suas crias, eles se uniram em manadas, em grupos, para poder ajudar o outro a cuidar dos filhos pequenos e a protegê-los dos predadores. E o ser humano, né, de uma forma mais organizada, exatamente porque somos humanos e somos somos inteligentes, a gente se estruturou no sentido de cada um ter uma função dentro desse sistema, né? Então, um é o engenheiro, o outro é o médico, o outro é o dentista, o outro é o arquiteto, o outro é o advogado, o outro é o professor, e assim por diante. Então, nós somos um sistema. E a família? A família também é um sistema e também com funções, né? A função da mãe é dar o amor da segurança, ensinar o filho a se cuidar. A função do pai é ensinar o filho a se aventurar, a ter coragem de se arriscar lá na vida, né? Os filhos precisam também ter funções dentro de casa, né? De acordo com a sua idade. Quando ele nasce, ele é um ser totalmente dependente. Quando ele vai crescendo, que ele já consegue fazer algumas coisas, você já precisa começar a dar
não é ordem, mas a dar comandos para essa criança, dar responsabilidades para essa criança, dar função para essa criança. Por exemplo, foi brincar com os brinquedos, terminou de brincar, guarda os brinquedos, né? Qualquer um de nós, se a gente pegar, por exemplo, como adultos, a gente vai lavar um carro, então pega balde, pega pano, pega sabão, pega mangueira, pega o que tiver que pegar. Quando você termina de lavar o carro, você não deixa lá para ninguém, para quem quiser guardar, né? Nós não temos gnomos aqui no nosso planeta nem na nossa vida, que sem ninguém perceber, os gnomos vão lá e recolhem tudo e guardam. Não, quem vai fazer isso é alguém, né? E isso, no caso, a mulher, se o marido, ou se os filhos, ou se as pessoas da família não colaboram, é a figura da mulher mãe, né? Que vai ficar sobrecarregada com essa função. Então, desde cedo, vocês devem colocar para os filhos qual é a função deles dentro da casa. E se a gente for pensar em profissão, quando um jovem vai preencher uma ficha e nessa ficha está escrito profissão, o que o jovem escreve? Estudante, correto? Se ele é profissão estudante, ele tem que fazer o quê? 8 horas por dia? Estudar. Porque se eu sou faxineira, eu vou trabalhar 8 horas por dia. Se eu sou uma secretária, eu vou trabalhar 8 horas por dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas normalmente a carga horária de trabalho é 20 horas semanais ou 40 horas semanais, que é 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, tá? Então, isso tem que ser acordado com a família. As funções devem ser distribuídas de acordo com as suas idades, com as suas capacidades, tá? Até uma criança especial que tem síndrome de Down ou que tem algum problema, qualquer tipo de retardo, mesmo que seja uma pessoa com autismo, não interessa, ela tem que participar com funções dentro daquele sistema. É um sistema que acolhe um ser que é um ser especial. E aí o sistema se adequa, mas não para fazer tudo pelo outro. Ele se adequa para fazer o que é preciso dentro das suas capacidades físicas e pessoais, certo? Então, ele também precisa ajudar essa pessoa, essa família, esse sistema a funcionar de uma forma adequada, tá bom? Então, como eu estava dizendo, o que é o sistema? O sistema é exatamente o sistema familiar, o sistema empresarial, o sistema profissional, o sistema estudantil e o mundo como um sistema único também, que hoje, mais do que nunca, por causa da globalização, está totalmente conectado, tá? E graças a isso, tá? E por causa disso, o Covid-19 circulou tão rapidamente pelo mundo todo, tá? Por causa da facilidade hoje que a gente tem de se locomover de um país para o outro, tá? Então, sobre isso, o Fernando vai falar sobre a essência sistêmica. Então, ele vai falar sobre os fundamentos básicos da sistêmica, para que todos vocês comecem a estudar, já que nós estamos parados aí, não podemos trabalhar nada. Eu sei que tem muita gente lendo, tem muita gente estudando, mas a maioria das pessoas está lá no WhatsApp vendo as notícias do Covid 24 horas por dia. Isso é antiprodutivo. Se você ouvir notícias 2 vezes por dia, de manhã e no final do dia, tá ótimo. As notícias vão se replicando, elas vão repetindo muitas vezes, tá? E você deve combinar com o próprio sistema seu, familiar, amigos, de não ficar, assim, metralhando a cabeça de todo mundo com esse assunto e com piadinhas e com coisas assim. Se você receber alguma coisa legal, por exemplo, como eu recebi ontem, uma tecnologia nova de música, de som, que é o 8D, né? Que você põe um fone de ouvido nos 2 ouvidos e você consegue ouvir o ruído fora de você e dentro da tua cabeça, não no ouvido diretamente, tá? É muito gostosa a sensação. Se você não conhece isso, entra na internet e coloca lá, som 8D. E aí você vai ver lá um monte de músicas com essa tecnologia. Mas para funcionar tem que estar nos 2 ouvidos, viu? Mas é uma coisa legal que eu passei para um monte de gente que eu já não vinha conversando há muito tempo, e é uma forma de dar para uma pessoa algo gostoso, algo legal, algo leve, e não um monte de informação sobre a Covid, a Covid, a Covid, a Covid. Eu, pessoalmente, já estou cansada de ouvir sobre isso, tá? E sobre ficar em casa, anteontem eu falei para vocês, foi ontem, que eu também já estava começando a ficar saturada, né?
Mas, ó, ontem foi domingo, é lógico que quase todo dia pra gente é domingo, porque você faz do jeito que você quer, acorda a hora que você quiser, mas mesmo assim, o domingo a gente deu uma descansada. Não vou falar para vocês que nós não trabalhamos, porque eu estaria extremamente mentindo. Eu comecei fazendo live às 9 horas da manhã e vocês estavam aqui comigo, né? Depois eu desci, tomei café da manhã com o Fernando, demos uma volta de carro, porque eu precisava trocar um produto que eu comprei que veio estragado. Só fomos lá fazer isso, voltamos, mas seja como for, você dá uma saída e isso é muito gostoso. Depois a gente veio aqui para cima, trabalhou mais um pouco no curso que vai começar hoje, tá? O Fernando ficou fazendo essas aulas, eu fiquei organizando aqui uma outra parte dos bastidores e almoçamos deliciosamente bem, curtimos, tomamos lá a nossa cervejinha, batemos um papo e depois voltamos aqui, porque às 18 horas teve live do Fernando e aí acabamos ficando até 11 horas, meia-noite aqui, trabalhando ainda em cima, não só do curso, mas em cima das outras coisas que a gente faz aqui o tempo todo. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar tanto. Mas eu tô gostando porque eu tô pondo em dia a minha vida. Tinha coisas que eu precisava fazer e não dava tempo, porque eu tinha atendimento um atrás do outro, né? E os meus atendimentos são meio longos, porque é de 1h50, 2 horas de atendimento, as intervenções. Então, depois parava, paga a conta, resolve isso, resolve aquilo. Então, eu acabava não tendo tempo de focar no computador e digitar tudo que eu tinha que digitar. Então, eu estou realmente produtiva e estou feliz por isso, tá? Agora, quanto tempo isso vai durar? Não sabemos. Então, vamos aproveitar esses próximos 10 dias, porque eu acredito que antes disso não vai acontecer a interrupção e o retorno de todas as pessoas à sua rotina, ao seu trabalho. Então, que vocês aproveitem esses 10 dias, às 18 horas em ponto, até às 19, o Fernando vai gravar um curso e ele vai colocar a câmera e o celular gravando enquanto ele está gravando a aula. Vocês vão assistir de camarote, tá? A gravação deste curso, com todas as paradas, com todas as brincadeiras, às vezes tem que fazer algum corte, volta, clique, caquete. Então, vocês vão assistir tudo isso. Então, não entendam, eu quero que vocês entendam isso. Vocês não vão assistir um curso pronto, vocês vão estar participando da gravação de um curso, tá? Então, vocês vão ver os bastidores, vão ver eu organizando alguma coisa, eu trazendo água, eu parando um pouco para enxugar um suor do Fernando, se for preciso, porque a gente precisa de uma imagem perfeita. E esse material depois vai ser editado, como sempre é, e vai ser feito um curso online com esse material sobre a essência sistêmica. E para você que estiver com a gente esses 10 dias, às 18 horas, você vai assistir gratuitamente, tá? Lógico, sem edição, mas você vai assistir tudo, vai ver como o Fernando trabalha. E o Fernando é muito interessante, porque ele trabalha pensando e criando ao mesmo tempo. Ele passou esses dias criando o curso. Quando ele senta aqui para fazer, vai sair um monte de coisa, insights, coisas novas que vem na cabeça dele. Então não perca, era só um convite, vamos voltar aqui para nossa live. Vamos ver se a gente já tem perguntas? Aqui a Viviane. Doutora, quando dentro de um casamento existe sexualidade boa, 50%, mas depois de 13 anos de casamento, um quer viver de forma diferente e outro quer ficar do jeito que sempre foi, um deles tem proposto contratos novos, só que a outra parte está presa no amor, porneia, quer ser cuidada, olhada e mimada. Acredita que o outro não ama, porque não conquista todos os dias. Tem como este casamento ainda dar certo? Viviane, lógico que tem. Tudo pode dar certo até o dia que morreu, tá? Só não tem jeito para a morte. Para o resto, a gente tem o que fazer. Agora, precisa saber fazer com inteligência, que nós temos, e com estratégia, o que muitas vezes você não tem, tá? Então, contratos novos em relacionamentos novos. Por que que um quer novas aventuras aí, novas formas de se relacionar, e o outro não? Porque um está preso no amor materno, que é o amor da segurança, e o outro está se permitindo o amor paterno, que é o amor da aventura, tá? E qual que é o ideal? Nenhum nem outro, o ideal são os dois juntos, é e, não é ou, tá? Para caminhar, é como se uma perna fosse a segurança e a outra perna a aventura, tá?
Então, eu preciso das duas para caminhar. Se eu caminho só com segurança ou só com aventura, eu provavelmente vou mancar ou vou ter que sair pulando que nem Saci Pererê, tá? Então, entenda por que um está preso no desejo de continuar na segurança do que sempre foi, tá? E o outro está cansado daquela segurança e quer se aventurar na vida. E o que acontece no relacionamento é que muitas vezes a atitude do outro é como foi a atitude dos pais, né? Ou seja, quando eu resolvo me aventurar na vida, a mãe diz: Nossa, você vai fazer isso comigo? Você não me ama? Eu que fiz tudo por você, eu que me sacrifiquei, agora você vai embora. Isso é a fala da mãe, não saudável, lógico, hein? E a fala do pai? A fala do pai é: vai, filho, vai, conheça coisas novas. Você já conhece o que tem aqui e você já sabe que o que tem aqui é seguro. A gente sempre vai estar aqui, se você precisar. Mas vai, se aventura. Você pode ir conhecer novas coisas e voltar se quiser, né? Ou trilhar um novo caminho, tá? E se você tiver essa autorização, tanto do pai quanto da mãe, você segue sem culpa, você segue tranquilo. Então, o que fazer, Viviane, é sentar e fazer um bom papo, uma boa curtição de relação. E aquele que está preso na segurança da mãe, se você tiver essa consciência, explica isso para ele, tá? Que você compreende de onde vem isso, mas que hoje você quer dar a mão para essa pessoa e quer andar junto com ela, e você vai ser a segurança dela para que ela possa se aventurar sem se sentir ameaçado de te perder, tá bom? E novos caminhos neurais no relacionamento também ajudam muito a fomentar a relação sexual do casal, tá bom? Façam sim coisas novas e depois discutam. Foi bom? Não foi bom? Vamos voltar a fazer? Não, não vamos voltar a fazer? Vamos tentar uma outra coisa? Tudo isso é possível, ok? Então vamos lá. Quando a pessoa não consegue emagrecer nem ocupar o seu espaço no trabalho e em casa, comeu por 20 anos um sabor de pizza que não gostava, para ter uma ideia, parece que nada dá certo. Procrastina, depois de anos com o problema, fez cirurgia de endometriose e no passado tudo é muito intenso. Não tem energia, está sempre cansada e não avança, não faz o que precisa ser feito. Seus picos são masoquistas e oral. Pega e age como masoquista e sente como oral. Se sabota, quer emagrecer, mas assalta doces à noite. Como ajudá-la a progredir? Suspeito de abuso, mas não tenho certeza. Teve problemas na maternagem e quando criança sentia-se largada e solta. Bom, Thaís, eu não sei se você está fazendo o curso Corpo Consciência, mas eu tenho revisto, né, fazendo a revisão das apostilas, então eu estou trabalhando muito nessa área. Esse curso Corpo Consciência, ele te dá detalhes profundos de como lidar com os diferentes traços de caráter, porque se você entende aonde está a raiz do problema da pessoa, você consegue trazer o adulto dela de mão dada com a criança dela para olhar para essa dor e poder dar para a criança dela algo melhor do que foi dado quando houve o trauma lá do 0 aos 5 anos de idade, ok? Então, a minha proposta, a minha sugestão para você é que você estude realmente traços de caráter, tá? E cuidado, porque tem alguns cursos que ensinam você a olhar o traço de caráter, mas só o traço de caráter externo, aquele que a pessoa mostra para o outro, mas não trabalha o traço de caráter profundo, que é onde ele realmente tem os traumas dele, tem as dificuldades dele. Então, aprenda a mergulhar profundamente, sem medo de conhecer as sombras do outro, para saber onde aconteceu o trauma que moldou aquele traço de caráter, tá bom? Então, o trabalho que você está me falando provavelmente é uma cliente sua, ele é bastante complexo porque ele envolve um monte de coisas. Envolve alimentação, envolve endometriose, que é uma dificuldade com a maternagem, tá? Quando eu desenvolvo endometriose é porque eu não tive uma boa mãe na função mãe. Ela pode ter sido uma mãe que cuidou, deu mamar, te deixou sempre arrumadinha, bonitinha, mas ela não gostava da função mãe. Ela dizia: eu nunca deveria ter tido filho. Ou se eu fosse você, filha, eu nunca teria filho, porque esse mundo é muito ruim, ter filho é muito preocupante, ter filho é muito difícil. Então, tudo isso vai sendo colocado na cabeça da criança e ela acaba dizendo: então, ter filho não é uma coisa boa, eu vou eliminar em mim os órgãos que a gente
usa para a reprodução. Então, endometriose é uma das formas de você destruir o teu feminino no sentido de maternagem, no sentido de você ser capaz de reproduzir. E outra doença que vem também, advinda dessa mesma raiz, é câncer de mama, útero e ovário, quando a pessoa quer destruir também o feminino, mama, mãe, útero, ovário, reprodução, tá? Então, a endometriose é o que pega o sistema geniturinário e pode dificultar você ou até impedir você de engravidar. Então, ela tem o problema da obesidade, que é o quê? Eu vou pôr para dentro uma mãe que não me deu o que eu precisava. É excesso de mãe ruim, não de mãe boa, né? Então, ela vai engordando. E a história do abuso faz muito sentido, né? Porque a pessoa abusada, ela realmente esconde aquilo que aconteceu lá na sombra, né? E ela guarda aquele trauma. E geralmente, problemas de sexualidade sempre tem uma raiz de abuso sexual. Não necessariamente, gente, estupro. Quando eu falo de abuso, pode ser qualquer tipo de abuso. Um tio, um professor que pôs a criança sentada no colo e meio que se excitou com essa criança, tal, passou a mãozinha, fez carinho. Essa criança pode não ter sido agredida fisicamente, de fato, como um estupro, mas isso mexe muito com a criança, porque dá um misto de prazer por estar sendo vista, estar sendo amada, estar sendo desejada por alguém, e culpa porque aquilo é uma coisa errada. E ela não tem noção, e ela tem uma sensação de invasão. Por isso você tem vários aspectos aí para trabalhar. Também não aguento mais tantas notícias sobre tanto desespero. Até sai de perto da TV. Exatamente, faça isso. Veja TV, veja notícias, se propõe para ver notícias 2 vezes por dia. Fora isso, entra numa rotina sua, pessoal, tá? Vai ouvir música, vai ver filme, vai bater papo, vai fazer outras coisas. Senão a gente enlouquece, tá? E fica muito desagradável. Quando a pessoa fica se sabotando no trabalho, estuda muito, só que fica com medo de atender, não se acha boa o suficiente, sou aluna do curso Bonecos Grata. Sarita, de onde vem eu não fui boa o suficiente? Quem não achou que você foi boa o suficiente a vida toda? Também, você hoje é uma adulta estudando o curso de bonecos para se transformar numa excelente terapeuta de ponta. E eu garanto, isso é o que o Ibrax tem feito com todos os seus alunos, tá? Lapidando eles e dando certeza e respaldo, tá? Para que eles tirem todas as suas dúvidas e possam fazer algo pelos outros. Então, você vai parar o que você está fazendo e vai fazer um mergulho lá na tua infância. Você vai sentar com a tua criança e vai relembrar, e uma boa forma de relembrar isso é através de fotografias. Pede para tua mãe aquela caixa de fotografias antigas e começa a olhar as fotos. O que você vai lembrando dessas fotos? Conversa com a tua mãe, se ela ainda for viva, sobre como foi a tua educação, o que ela pensava sobre isso, sobre aquilo, né? Se você era uma pessoa que tinha coragem ou medo de fazer as coisas, né? Porque geralmente quem não te aprovou, para quem você não foi boa o suficiente, foi para tua mãe, que é onde a gente tem a máscara e a sombra moldados, tá? E também depois, numa fase mais à frente, fim da fase anal, e o começo da fase genital, você também é moldado pelo pai e depois no dia a dia pelos professores, pelos amigos, por todas as outras pessoas. Mas a raiz mesmo, o que virou aquela chavinha da insegurança, você não é boa o suficiente, foi lá atrás, do 0 aos 5 anos de idade. Aí hoje você vai olhar no espelho e fazer um trabalho de se autovalorizar. Tá? Outro dia eu falei para vocês aqui, não é todo mundo que está aqui, que estava também no dia que eu falei, experimenta plantar um feijão no algodão. E todo dia você vai molhando e vai conversando com esse feijão como se fosse você se regestando, tá? Você vai fazer uma nova gestação sua e depois você vai passar mais alguns dias cuidando dessa criança para quem alguém um dia disse você não é boa o suficiente. E você vai falar, você é boa o suficiente, você é estudiosa, você está se preparando. E mais uma coisa para finalizar essa resposta, Sarita, você tem que levar a pessoa não até onde o Fernando leva, não até onde eu levo, tá? Onde a Luísa leva, mas você tem que levar ela um degrau acima. Você vai levar a pessoa até onde você já foi. Ninguém consegue levar um cliente para um lugar que nem o próprio terapeuta conseguiu alcançar.
tá? Mas cada vez que você leva ele um degrau a mais, você também sobe um degrau. Isso se você estiver investindo, estudando, fazendo isso que você está fazendo, tá? Então, faça passo a passo. Se você conseguir mostrar para essa pessoa algo de base, entre ela, pai e mãe, você já está ajudando essa pessoa. E aí, ninguém precisa receber a cirurgia de uma vez, tá? A pessoa começa fazendo tratamento crônico. Depois é que você faz uma intervenção mais forte, mais cirúrgica. Então, Sarita, não perca o curso de hoje à noite, porque vai te ajudar bastante a te deixar cada vez mais segura e melhor, tá bom? E como aluna do Bonecos, você tem toda uma equipe do Fernando, que são os mentores do Fernando, e eu também, que estou sempre lá respondendo, para tirar as suas dúvidas, tá? Então, você tem como fazer praticamente uma supervisão gratuita. Tragam os casos e a gente vai respondendo. Nós temos aí 12, 13 mentores que fazem isso diariamente, tá bom? Então, aproveita essa possibilidade, porque o que a gente quer realmente é que vocês trabalhem de uma forma bastante assertiva, tá? Na consciência sistêmica, trata de maldição familiar, pagar pelos erros dos antepassados? Não, não tem nada de maldição familiar. O que a família dá para a gente não é amaldiçoado. Ninguém dá para um filho algo que vai fazer mal para esse filho. Os antepassados, eles dão para os filhos aquilo que eles acham que tinham que dar, tá? E a epigenética, que são as situações emocionais que os antepassados passaram, ele não vem e é dado para o filho como uma maldição. Ele vem através do gen, tá? Só que toda maldição que você está chamando de maldição, todo gen que traz essa carga emocional negativa, ela vem metilada, ela vem amarrada por uma cromatina para que ela não se manifeste. O que acontece hoje é que o ambiente onde você foi criada, ou o ambiente onde você está criando os seus filhos, pode ser um ambiente que propicie a desmetilação desse gen e a manifestação desse gen epigenético. E aí sim, histórias de abuso, de assassinatos, de falências, de dificuldade de ganhar dinheiro, pode advir desse lugar, tá? Então, como é o meio ambiente que metila ou desmetila, basta você melhorar o meio ambiente onde você vive. E estar aqui presente comigo, estar acompanhando uma forma mais inteligente de evoluir a tua consciência, é um caminho, tá? Que vai melhorar todo o ambiente sistêmico onde você é criada e onde você cria os seus filhos, tá bom? Só isso já é capaz de mudar essa história e não permitir que a maldição, como você está colocando, ou seja, o gen epigenético de problemas emocionais da família, se manifestem na sua família atual e na sua família futura, tá bom? Ah lá, ela falou que sim, um deles está preso na forma do pai, é rígida. Todos nós, gente, somos todos os traços de caráter, tá? Todos nós somos um pouco psicopata, um pouco oral, um pouco masoquista, um pouco esquizoide e um pouco rígido, tá? A gente tem todas as camadas. É igual às cores básicas, né? Existem as cores básicas do arco-íris e a mistura delas dá 1 milhões de cores no universo, né? Milhões de nuances, de tons, né? A mesma coisa acontece com os traços de caráter. Então, a gente pode estar utilizando algum traço de caráter numa determinada área, por exemplo, no trabalho, e utilizando um outro traço de caráter no nosso relacionamento, tá? E o que a gente deve fazer? Gente, pela 4ª vez eu vou falar, nós somos seres inteligentes. Se você tem conhecimento de como isso funciona e de onde isso veio, você tem condições de mexer nisso tudo para ter um resultado diferente daquele que você está tendo atualmente, tá bom? A Viviane Gomes, doutor, uma mulher de 33 anos nunca teve uma sexualidade muito ativa, casou e depois teve filho. O desejo sexual, que já era pouco, acabou. Teve depressão pós-parto, depois de uma traição do marido. Não consegue, de forma nenhuma, ter desejo sexual por ele. Perdoou ele, mas não consegue ter desejo por ele. Ela quer voltar e ter desejo e continuar o casamento. Viviane, ela primeiro precisa ter desejo por ela mesma, tá? Se ela está tendo depressão é vontade de matar a função mãe, tá? Que lá atrás, quando a minha mãe exerceu comigo, foi ruim, tá? Por algum motivo foi ruim. E com o tempo eu acabo
quando viro mãe, eu acabo revivendo a mesma coisa que a minha mãe reviveu. Então, provavelmente, a mãe dela, quando ela nasceu, ou quando os filhos nasceram, a mãe também fez assim para o pai, tá? E nesse sentido da traição, presta atenção, pesquise isso com a sua cliente, tá? Se, quando o filho nasceu, ela fez assim, e aí o marido procurou uma mulher fora do casamento e o traiu, ou se ela era uma super mulher, estava sempre disponível, estava super esposa dele, e mesmo assim ele traiu. Porque acontece que quando as mulheres se tornam mães, principalmente no começo, né, da maternagem, no começo, quando o filho é pequeno, a gente se apaixona tanto pela função, e o próprio hormônio da amamentação, que é a oxitocina, faz um vínculo amoroso, um vínculo afetivo extremamente forte, e muitas vezes esse vínculo não se desfaz como deveria depois de um ano. Ele fica grudado o resto da vida. E aí o marido acaba buscando fora aquilo que a esposa, que a mulher não está dando, porque ela está mãe, plenamente mãe, tá? E aí o que ela tem que fazer é voltar para a roda das funções e fazer um exercício de quantos por cento ela coloca na função mãe, na função esposa, na função filha, na função profissional e na função mulher. E você pode orientar essa sua cliente a trabalhar o lado mulher dela, porque o lado mulher dá conta de ser esposa, dá conta de ter tesão pelo marido, dá conta de ser uma profissional, dá conta de ser uma boa mãe, uma boa filha, mas uma boa mãe, uma super mãe, perde um pouco e muito, não é um pouco, perde muito o tesão, perde aquela pegada, perde até o cheiro de mulher, tá? E o homem, ele não quer estar com uma mãe ele já tem, ele quer estar com uma mulher. Então, fale isso para ela e tome seus cuidados. Carla, quando o pai e a mãe têm energia de proteção em relação ao filho, como proceder para ir para a vida? Bom, eu vou falar e eu espero que vocês todas absorvam isso com intensidade. Pai e mãe são funções do homem e da mulher, que com 18 anos ele passa a ser meu. Eu pego do meu pai e da minha mãe a função. Os meus pais entregam para mim a função pai e mãe, tá? Então, o que essa pessoa precisa fazer é pôr limite. Falar para os pais, queridos pais, obrigado por tudo que vocês me deram. Hoje, a função pai e mãe fica comigo. E hoje eu cuido de mim e eu me aventuro. Ficar super protegendo vocês estão me vendo como um filho pequeno. Isso está me fazendo mal. Então, é o adulto, tá? É a pessoa que precisa virar para os pais e fazer esse movimento, se os pais não fizeram este movimento de mandá-la para a vida, tá bom? E como fazer isso? De novo, trabalhando você com a sua própria criança interna, tá? Falando você para você mesma. Hoje eu sou seu pai e sua mãe e eu vou dar para você uma infância melhor. E, de fato, durante 21 dias, você ir conversando com essa criança interna sua, tá? E dizendo, você não precisa mais da proteção dos pais. Eu estou aqui para te proteger. E eu estou aqui para a gente definir que tipo de aventura nós dois vamos fazer na vida. Nós dois quem? O meu adulto com a minha criança, ok? Como abordar uma pessoa que estou conhecendo, mas não quer falar sobre o pai e veio que ele não saiu para a vida e que seu profissional não fixa? Olha, eu tenho um lema para mim que é o seguinte, não se dá... Espera aí que o Instagram, para quem eu estava respondendo, desconectou, pausou. Vamos ver se ele volta. Como é que nós estamos de horário aqui, hein? Deixa eu ver. Em 15 minutos ainda. Então, vamos lá. Estou respondendo para você, Rosiane, tá? Eu digo que não se dá de comer a quem não está com fome, nem de beber a quem não está com sede. Se você está conhecendo, está se vinculando a uma pessoa que não quer falar sobre isso, tá? Que papel você está na relação, tá? Você está na relação como salvador. E isso já não vai dar certo a partir daí, tá? Por que, Rosiane, que você está procurando uma pessoa enroscada no pai e que não tem condições de ir para a vida? Porque é o pai que autoriza você a ter sucesso profissional, a se fixar num trabalho, a se aventurar em novas oportunidades de vida, tá? E aí, se você está grudando numa pessoa que não tem esse pai, o que você está querendo ser dele? Mãe.
tá? Então, não entre nesse papel que não vai funcionar. Então, em vez de querer mudar o outro, tá? Para e olha por que que você está escolhendo pessoas desse tipo para se relacionar, tá? Porque se você tiver bem evoluída, você não tiver no triângulo dramático na função de acusadora, mas estiver assim na função adulta de potente, tá? Você não vai se enroscar com uma pessoa dessa. Agora, você pode sim, se você gosta dessa pessoa, tem interesse de que ela evolua como ser humano, para que no futuro vocês consigam ter alguma coisa, você pode falar para ela, ó, eu sugiro que você assista alguns vídeos que tem lá no YouTube sobre isso, etc e tal. Não precisa falar comigo sobre isso, né? Mas ela vai buscar para ela conseguir resolver. E o que você pode dizer para ela é só isso, olha, eu só te digo que enquanto você não tiver amorizado o teu pai, e hoje o teu pai é você mesmo, não é aquele homem que fez a função pai, você não vai sair desse lugar. Só fala isso para ele, tá? E deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele. Doutora, a senhora disse em outra live sobre fazer uma boneca de pano para cuidar da nossa criança interna. Qual a idade certa para dar a boneca para uma criança? Para que ela aprenda desde pequena a cuidar de si mesma? Vocês vão entender isso que eu vou falar agora, que vai ser uma ferramenta fantástica. A criança, gente, ela nasce muito, muito, muito evoluída. Infelizmente, a gente acaba dando tanta proteção e tanta coisa que ela não precisa, que ela involui, tá? As crianças são extremamente inteligentes. Se você pegar uma criança de 1 ano de idade e dar a primeira boneca dela e dizer assim, ó, você tem 5 bonecas, essa boneca que eu tô te dando vai chamar, por exemplo, se a sua filha chama Maria, vai chamar Mariazinha, que é a sua criança. E dessa você vai cuidar diferente de como você cuida das outras, tá? Porque essa aqui vai ser a sua criança interna. Se você fizer isso com uma criança de 1 ano, ela já vai entender e ela já vai começar a trabalhar dentro dela, tá? Cuidar bem da sua própria criança. Não vai precisar de fazer todo esse sistema de voltar lá atrás para cuidar. E não é só ela cuidar. Se você hoje tem consciência e você está criando um filho dessa forma, você já está dando para a tua criança muito mais elementos e ferramentas para ela não entrar nesses rolos todos, não entrar nesses traumas todos. É aprender a fazer pela criança o que ela precisa, não é o que ela quer, tá? É fazer pela criança o que ela precisa, não é o que você quer, e não é o que a tua criança carente precisava e não teve, e aí você vai dar para a tua criança como se assim você estivesse resgatando a dor da tua criança interna. Não faça isso com o filho, ninguém merece ficar nesse lugar, tá? Deixa que esse filho seja pleno, seja único. Você quer cuidar e dar para tua criança sofrida alguma coisa? Dê para ela hoje, mas para tua criança, não para o teu filho, tá? Então a idade é qualquer idade. A partir de 1 ano de idade a criança já entende isso, tá? Só que você deve cobrar dela. Olha o que você está fazendo com a Mariazinha, tá? Você está judiando da sua própria criança. Não faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado, tá? Então isso pode ser sempre. E o adulto utilizar essa ferramenta de construir uma boneca ou de comprar uma boneca que vai significar sua própria criança, é uma ferramenta, é um elemento intermediário para aquelas pessoas que são muito ecto e não conseguem ter esse diálogo interno com a criança, tá bom? Então isso é uma dica para vocês. E eu já estou sabendo que tem um monte de gente que está fazendo boneca, tem um monte de gente que está plantando feijãozinho no algodão molhado. E eu acho uma delícia quando vocês me dão esse feedback, porque eu utilizo isso como ferramenta nas minhas terapias com os meus clientes, e o retorno, o feedback que eu tenho é fantástico, fantástico. E isso vocês não vão ver em livro, viu? Porque isso faz parte da minha experiência pessoal. Cada um trabalha com seus insights, trabalha do seu jeito, usando as suas ferramentas internas para ensinar o outro, tá? E essa é uma das ferramentas que eu utilizo. Até que ponto é saudável demonstrar afeto para a criança, abraços, beijos, ficar pertinho? Como essa criança vai saber o que é cuidado certo com sua boneca interior? Esse modelo vem dos pais? Sim, os pais devem dar para os filhos o que ele precisa, não é o que eles querem, não é o que o pai quer. Muitos pais ficam grudando na criança. Ah, isso é tudo para mim, isso é a coisa mais importante da minha vida, você é o amor da minha vida. Isso é horrível para a criança, porque a gente se torna responsável pela felicidade dos pais,
tá? Os pais não devem tratar criança nenhuma como o ser mais especial do mundo e nem desprezar como o ser mais desprezível do mundo. Eles devem cuidar dessa criança como quem cuida de uma árvore. Você aduba, você poda, você molha, você faz o que tem que ser feito nas determinadas fases da vida, tá? É assim que os pais deveriam cuidar da criança, tá bom? Então, excesso de brejo, abraço, excesso de mimimi, ai, 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 como você é fofinho, como você é lindinho. Eu conheço pessoas que fazem isso com os filhos adultos, adulto mesmo, sabe? Você é o amor da vida da mamãe, vem cá no colinho, vem dar um beijinho na mamãe. Para, gente, tá? Nem criança deve ser tratado assim, ainda mais adulto, tá? E você como adulto, se os seus pais te tratam assim, ó, põe limite, aprende a ser adulto. Não é nem assim criança adaptada submissa e nem criança adaptada rebelde. Faça isso. Recebe deles o que eles têm de bom para te dar, mas põe limite no que você não precisa mais, tá bom? Minha filha de 7 anos tem muito medo, não vai nem no próprio quarto. Pode ser porque passei muito medo na minha gravidez. Meu marido, na época, dava aula e depois ficava pela cidade até umas 2 horas. Olha, pode ser, não estou dizendo que é. Pode ser isso, pode ser um monte de outros medos que essa criança absorveu, tá? Pode ser até que ela faça isso porque ela sabe, no fundo, que você tem medo de ficar sozinha, de você tem medo que ela tenha algum problema, que ela se machuque, que ela chore, que ela vá embora, tá? E para satisfazer você, tá? Indiretamente, ela pega o medo para ela. E assim ela vai conseguir ficar grudada em você. Mas muitas vezes o medo nem é dela, tá? Ela está só executando aquilo que é o teu desejo, que ela não vá para o quarto dela, não fique sozinha, não vá embora para a vida, que ela fique dependente de você, tá bom? Então presta atenção, porque isso pode ser uma das dinâmicas que está acontecendo. Em relação ao que aconteceu na sua gravidez, ela tem 7 anos de idade. Basta você sentar com ela, tá? E falar, filha, eu vou contar para você como foi a minha gravidez. E algumas coisas que aconteceram na minha gravidez, por exemplo, alguns medos que eu passei, eu quero pegar de volta para mim. Eu não quero que fique com você. Você não precisa carregar o meu medo. Esse eu resolvo. E a partir de hoje, eu não preciso mais que você fique no meu quarto, que você fique junto comigo o tempo todo. Você pode ir para a tua vida, você pode ir para o teu quarto, pode fazer as suas brincadeiras, que eu, sua mãe, e eu, Marli, consigo viver sozinha, consigo cuidar de mim. Eu cuido de mim e você cuida de você mesma. Se você precisar de mim como mãe, você pode me procurar que eu estarei aqui, tá? E a outra coisa que você deve fazer é não se referir a você mesma o tempo todo como mãe, tá? A mamãe tá aqui, a mamãe vai fazer isso, a mamãe vai trabalhar, a mamãe vai sair. Não é a mamãe é quem cuida de filho. Se você vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o ato de cuidar de filhos, use a palavra eu, tá? Eu, Marli, vou fazer isso. Eu, Marli, vou trabalhar. Eu, Marli, vou dormir com o meu marido, tá? E não é eu, Marli, vou dormir com teu pai, porque pai também não dorme com a mulher. Pai é para cuidar dos filhos, tá? Então, esses detalhes são importantes na criação dos filhos, tá? No caso de meninos, hoje já com 10 anos, qual seria o melhor recurso para trabalhar a criança interior dele? Bom, vamos lá. A boneca, gente, pelo amor de Deus, isso não é remédio, tá? A boneca é um elemento intermediário que eu utilizo para algumas pacientes para fazer esse trabalho de resgate da criança interior. Tá? Você acha que eu atendo um homem e mando ele pegar uma boneca para ele ficar conversando com o boneco dele? Lógico que não, tá? Então, o teu filho de 10 anos, você precisa apenas explicar para ele que todos nós temos dentro da gente uma criança interior, tá? E o nosso corpo, a nossa essência, o nosso adulto, né? Ele vai evoluindo, ano a ano ele vai ficando mais velho, fica adulto, vai ficando bem velho, e depois morre. Mas a nossa criança, se eu tenho 10 anos, ou se eu tenho 50, ou se eu tenho 100, a minha criança vai continuar criança. É só explicar esse conceito para ele, tá? E falar, a partir de hoje, aos poucos, nós vamos começar a te dar a função pai e mãe. Explica para ele o que é função pai e o que é função mãe. Função mãe é o amor da segurança, ensina o filho a se cuidar. Função pai é o amor da aventura, ensina o filho a ter coragem de ir lá fora e se aventurar, tá? E diga para o teu filho de 10 anos que, aos poucos, vocês vão passando para ele a função.
e que ele, recebendo essa função pai e mãe, precisa cuidar da criança interna dele. Ou seja, quando ele for fazer alguma coisa, antes de fazer, ele olha para a criança dele e vê se aquilo é adequado para a criança dele, ou se ele não vai colocar a criança dele em perigo, tá? Por exemplo, um jovem, um adolescente, se ele desde os 10 anos aprendeu que existe essa criança interna, quando ele tiver 18 anos e começar a ser apresentado para as drogas que estão aí no mundo, nas festas, e a gente sabe disso, você pode ensiná-lo a, quando você for mais adulto, você vai com 18, 20 anos, nós vamos passar integralmente a função pai e mãe para você. E aí, se você estiver numa festa, você vai perguntar para a tua criança, será que essa droga é o que eu tenho que fazer pela minha criança? Será que isso vai ser bom para a minha criança? Porque a partir dos 18, você vai estar sozinho na tua vida, você e a tua criança, para você cuidar dela, tá? E enquanto você estava comigo até os 18, eu não te dei droga, eu não te dei cigarro, eu não te dei álcool. Agora, o que você vai dar para a tua criança interna? Então, essa é uma outra forma de trabalhar com as crianças de mais idade, principalmente do sexo masculino, tá bom? Uma amiga está no segundo casamento vivendo com o novo marido, uma filha deles e uma filha do primeiro casamento. Essa primeira filha, com 6 anos, cortou o próprio cabelo na escola. Quando perguntei por quê, ela diz, quando tinha cabelo curto, minha mãe vivia com meu pai, primeiro marido. Cortou o cabelo na esperança da reconciliação dos pais. Como agir nessa dinâmica? Eles suprir ela com muitos brinquedos. Não adianta suprir ninguém com muitos brinquedos, tá? O que ela precisa é acolhimento, tá? O que ela precisa é que você sente com ela e converse com ela de igual para igual, tá? E mostre para ela que pai e mãe não se separam. Quem separa é o homem da mulher. E aí ela pode levar no coração dela eternamente aquele ser, ó, pai e mãe, que sempre vão estar juntos, se amando e amando ela, porque ela é fruto do amor dos dois e sempre será. Se você falar só isso para ela, ela já vai entender que homem e mulher é diferente de pai e mãe, são funções diferentes, tá? E que como pai e mãe, eles sempre estarão juntinhos, mas como homem e mulher, eles têm opções de ficar juntos ou não, e que no caso dos pais, eles acharam melhor se separar para conseguir ter um relacionamento mais saudável com outras pessoas. Se você explicar isso para ela, tá tudo resolvido. Agora, não dê atenção, não dê muito valor a essa história de ter cortado o cabelo, tá? Criança corta cabelo, quantas vezes? Corta aqui na franja, arranca os cabelos tudo fora. Minhas filhas fizeram isso, eu fiz isso, tá? Então, não dê muita atenção para isso. Apenas acolha, veja o todo. Ajude a enxergar o todo disso. E mostra para ela que de tudo na vida tem um lado bom. Por exemplo, se o pai e a mãe se separaram, é porque o relacionamento não vinha bom. Ou porque não estava tendo respeito, ou porque eles estavam brigando, ou porque estavam infelizes. E ninguém é obrigado a ficar infeliz. Tá? Eles podem se separar numa boa, sem ficar continuar brigando com o outro, porque aí não precisava nem ter separado, concorda? Se você se separa, é para parar de ter problema. Separou, então para de ter problema, pelo amor de Deus, né? E os filhos não têm que entrar na briga do casal, tá bom? E acolha ela dizendo que ela é para você, madrasta, né, dela, como se fosse uma filha, e que você a ama tanto quanto ama a sua filha com este homem. Tá? Dê segurança para essa criança, tudo o que ela precisa. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, Berenice, tchau, Thaís, tchau, Ana Fiore, Liane, Leni, Viviane. Amei, obrigado, beijos para vocês.